E aí, pessoal, você já parou para pensar como seria a sua vida se, em vez de estar aqui assistindo esse vídeo, você tivesse nascido na Idade Média e decidisse virar um monge? Pois é, esqueça o soneca do alarme, o café da manhã assistindo séries e aqueles só mais 5 minutinhos na cama. A vida no mosteiro medieval era uma experiência, digamos, intensa. E hoje vamos descobrir juntos. Você sobreviveria? Spoiler, provavelmente não nos primeiros dias, mas vamos entender o porquê. Primeiro vamos entender o que você está abraçando aqui. Literalmente abraçando, porque você vai viver grudado com dezenas de outros homens pelos próximos, para sempre. Os mosteiros medievais surgiram entre os séculos V e VI, quando o cristianismo estava se consolidando na Europa. Enquanto o mundo lá fora estava um caos total. Invasões bárbaras, queda do Império Romano, aquele clima de apocalipse medieval, os mosteiros se tornaram ilhas de ordem e, sobrevivência. A maioria era construída em lugares super remotos. Estamos falando de picos de montanhas, vales isolados, lugares onde até o Google Maps desistiria. O objetivo? Ficar longe das tentações do mundo. Quando digo longe, é longe mesmo. Agora, você pode estar pensando, mas tinha uma boa razão, né? Meditação, conexão espiritual. Sim, mas também zero Netflix, zero delivery, zero de tudo que você conhece. E aqui vem o primeiro teste. Você está pronto para fazer 3 votos que vão mudar sua vida para sempre? Pobreza, castidade e obediência. Pobreza significa que você não vai ter nada. Nem aquela camiseta favorita, nem aquele celular, nem nada. Tudo é da comunidade. Castidade? Acho que não preciso explicar muito, né? Adeus, romance. E obediência? Você vai obedecer ao abade, o chefe do mosteiro, em tudo. Ele manda, você obedece. Simples assim. E tem mais um voto especial dos beneditinos, a ordem mais comum na Idade Média, estabilidade. Ou seja, você escolhe um mosteiro e fica nele para sempre. Não tem isso de, vou viajar, conhecer outros mosteiros. Não, você fica ali até morrer. Beleza, você passou pelo período de testes, fez os votos, está oficialmente um monge beneditino. Parabéns. Agora vamos ver como é seu primeiro dia completo. São 2 da manhã. 2 da manhã. Um monge sineiro está passando pelos corredores gelados de pedra, tocando o sino para acordar todo mundo. E quando digo gelado, é porque não tinha aquecimento central, meu amigo. No inverno europeu, aqueles corredores eram praticamente uma geladeira medieval. Você levanta do seu confortável colchão de palha. Isso mesmo, palha, coberto por um cobertor áspero que coça pra caramba. Seus pés tocam o chão de pedra gelada e você já está questionando suas escolhas de vida. Mas não tem tempo para lamentações. Você tem que se arrastar rapidamente até a igreja do mosteiro. E olha, essas igrejas eram enormes, lindíssimas, cheias de velas, ouro, prata, tudo muito bonito. Mas às 2 horas da manhã, com frio, com sono, é o primeiro dos 6 serviços religiosos do dia. 6! Estamos falando de matinas, laudes, prima, terça, sexta, nona, vésperas e completas. Prepare sua voz, porque você vai cantar muito. Muito mesmo. Os historiadores estimam que um monge podia passar até 10 horas por dia em serviços religiosos. Sabe aquele karaokê de domingo? Multiplica por 1000 e adiciona latim. Basicamente isso. Ok, você sobreviveu às orações matinais. O sol está nascendo. Finalmente. E agora começa a parte divertida. O trabalho. A regra de São Bento, que era tipo o manual de instruções dos mosteiros, deixava bem claro. Ora et labora. Reze e trabalhe. E cara, eles levavam isso a sério. Depois das orações da manhã, você tem cerca de 6 horas de trabalho braçal pela frente. E aqui é onde a coisa fica interessante, porque os mosteiros eram comunidades autossuficientes. Tudo que vocês precisavam, vocês mesmos produziam. Então, dependendo da sua sorte, ou melhor, da decisão do abade, você poderia estar arando campos e plantando. E vamos combinar, arado medieval não era exatamente uma máquina John Deere, cuidando de animais, vacas, porcos, galinhas, ovelhas, trabalhando na cozinha, preparando pão, muito pão, limpando o mosteiro inteiro, copiando manuscritos na biblioteca. E sobre esse último, os monges copistas eram os verdadeiros heróis silenciosos da história. Eles passavam horas, às vezes dias, meses, anos, copiando à mão textos antigos, obras de Aristóteles, Cícero, Virgílio, textos religiosos. Se não fossem esses caras, a gente teria perdido uma porção enorme do conhecimento clássico. E eles não só copiavam, faziam verdadeiras obras de arte. As iluminuras, aquelas ilustrações lindíssimas nas margens dos manuscritos, eram feitas por eles, com tinta que eles mesmos produziam, à luz de velas. Imagine a dor nas costas
Mas aqui vem um detalhe importante. Durante grande parte do dia, você está em silêncio. A regra de São Bento valorizava muito a taciturnidade, o silêncio contemplativo. Não é que você nunca podia falar, mas havia horários e lugares específicos. No refeitório, silêncio absoluto. Durante o trabalho, silêncio. Nos corredores, você adivinhou, silêncio. Quando precisava se comunicar, os monges desenvolveram um sistema elaborado de sinais com as mãos, tipo linguagem de sinais, mas versão medieval. Precisava de pão? Fazia um gesto. Precisava de água? Outro gesto. Imagina você, acostumado com o WhatsApp, tendo que usar mímica para pedir sal. É o desafio definitivo de comunicação não verbal. Beleza, você trabalhou a manhã toda, rezou umas 3 vezes, está com fome, hora do almoço. Ou será que é? Dependendo da época do ano, você pode fazer apenas uma refeição por dia. Isso mesmo. No verão, era comum ter só uma refeição. No inverno, tinha 2. Mas olha, não era nada luxuoso. Vamos ao refeitório. Você entra em fila, em silêncio absoluto, e vai para o seu lugar designado. Nada de escolher onde sentar. O abade dá um toque de sino e começa a leitura. Enquanto você come, um monge, o leitor da semana, lê trechos da Bíblia e outros textos edificantes em voz alta. Você come em silêncio, escutando, meditando sobre as palavras sagradas. E o que tem no cardápio? Bem, a regra de São Bento era surpreendentemente equilibrada nisso. São Bento não queria que os monges passassem fome, mas também não queria excessos. Então tinha 2 pratos cozidos, normalmente vegetais, legumes, grãos, pão. Muito pão sempre, frutas, se fosse a época, vinho. Sim, vinho. São Bento permitia cerca de 1/4 de litro por dia. Ele não era super fã da ideia, mas reconhecia que o vinho era nutritivo e parte da cultura mediterrânea. Ah, mas carne? Essa era complicada. Nos mosteiros mais rigorosos, carne era servida apenas para os doentes ou em dias de festa especiais. Então, se você é daqueles que precisa de um bife todo dia, vai sofrer. Mas olha um detalhe importante. Comparado com a população geral da Idade Média, os monges comiam muito bem. Enquanto os camponeses passavam fome, lutavam com a variação das colheitas e muitas vezes não tinham o que comer, os monges tinham refeições regulares, nutritivas e garantidas o ano todo. Então sim, era simples, mas era seguro. E na Idade Média, segurança alimentar era luxo. Você comeu, está satisfeito, ou pelo menos não está mais com fome, e pensa, beleza, agora posso relaxar um pouco. Ah, não! De volta às orações, mais cantos gregorianos, mais latim, mais ficar de pé, sentar, ajoelhar, de pé de novo. É um treino cardio disfarçado de liturgia. Depois, mais trabalho, mais algumas horas arando, ou copiando, ou cuidando dos animais, ou seja lá o que o abade decidiu que é sua missão. Entre as orações e o trabalho, você tem pequenos períodos de meditação individual. Aqui você pode refletir sobre as escrituras, sobre sua vida espiritual, sobre como suas costas estão doendo. E sabe o que é interessante? Apesar de toda essa rigidez, de toda essa disciplina, os monges não eram infelizes. A regra de São Bento buscava um equilíbrio. Ele não queria apenas ascetismo extremo, ele queria uma vida que fosse sustentável, que permitisse crescimento espiritual sem destruir o corpo. Por isso tinha comida adequada. Por isso tinha períodos de descanso. Por isso a regra era tão detalhada. Especificava até como guardar as ferramentas da lavoura. São Bento estava criando não só um guia espiritual, mas um modelo de vida comunitária que funcionasse. Funcionou tão bem que a regra continua sendo seguida mais de 1500 anos depois. Às vésperas, a oração do entardecer chegam. Você está exausto. Seus pés doem, suas costas doem, sua garganta está rouca de tanto cantar. Depois das vésperas, vem a última oração do dia, as completas. É o encerramento do dia litúrgico. Depois delas, o grande silêncio começa. A partir desse momento até o amanhecer, ninguém pode falar. Nada. Zero comunicação. Você volta para o seu quarto, a cela, e se joga no colchão de palha. São cerca de 18h30, 19 horas. Espera, 19 horas? Sim, os monges dormiam cedo, muito cedo. Para acordar às 2 da manhã, faz sentido, né? E amanhã, exatamente a mesma coisa. E depois de amanhã, e no próximo mês, e no próximo ano. Todos os dias, a mesma rotina. Então, depois de tudo isso, você sobreviveria como monge medieval? Vamos ser honestos. Provavelmente os primeiros dias seriam brutais. Acordar às 2 da manhã? Check. Trabalho braçal pesado? Check. Dieta simples? Check. Silêncio quase constante? Check. Zero privacidade? Check. Mas sabe o que é fascinante? Milhares de homens escolheram essa vida. E não só escolheram, prosperaram nela. Os mosteiros se tornaram centros de aprendizado, de arte, de agricultura avançada. Eles preservaram conhecimento, educaram nobres, desenvolveram técnicas de vinicultura e agricultura que usamos até hoje.
Enquanto o mundo medieval lá fora era violento, instável e muitas vezes caótico, os mosteiros eram ilhas de paz, ordem e propósito. Sim, a vida era dura, mas tinha significado. Tinha comunidade, tinha segurança, física e espiritual. Claro, hoje a gente tem outras formas de encontrar propósito sem precisar acordar às 2 da manhã ou comer uma refeição por dia. Mas tem algo de admirável na disciplina, na dedicação e no senso de comunidade que esses monges cultivavam. Eles nos deixaram um legado incrível. Bibliotecas cheias de manuscritos, igrejas e catedrais belíssimas, sistemas agrícolas e um modelo de vida comunitária que influenciou o Ocidente inteiro. Então, da próxima vez que você apertar o snooze às 7 da manhã e pensar que sono, lembre-se, podia ser pior. Podia ser às 2 com um sino tocando e um monge gritando "Benedicamos Domino" no corredor gelado. E aí você sobreviveria? Deixa nos comentários. E se curtiu o vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E pelo menos esse sino você pode controlar. Até a próxima e que São Bento te abençoe. Ou pelo menos te deixe dormir até mais tarde.